How? Olá, esse é o podcast Cineclube Matinal, seu encontro com a cinefilia. A gente está voltando do Carnaval e cheio de vontade de falar de bons filmes, das estreias e também dos títulos legais aí que estão disponíveis nos canais de streaming. Eu sou o Roger Lerina e eu estou falando aqui do Estúdio Hall em Porto Alegre, como sempre. Tenho o privilégio de dividir a mesa com meu amigo, jornalista, crítico de cinema, Marcelo Perrone, que está cheio de glitter no rosto ainda, porque acabou de sair dos blocos da Folia Momesca, diretamente para o Cineclube Matinal. Salve, Marcelo. Salve, vim direto do cordão lá. Rompi o cordão do bloco e vim direto. Exato. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Roger? Vamos agora começando de verdade o ano, né? Exatamente, agora sim, unidos da cinefilia, né? O nosso bloco. Gente, nós vamos começar falando de um filme que já está em cartaz, mas que está ainda causando bastante discussão, polêmica. Tem gente que está adorando, tem outros que detestam, que estão achando que não havia necessidade de mais essa versão, pelo menos nova, de O Morro dos Ventos Uivantes, o filme que estreou recentemente no mundo inteiro e que veio precedido de uma grande expectativa. Essa adaptação é dirigida pela cineasta Emerald Fennell e realizadora de filmes, como um filme também que causou bastante discussão, mesmo controvérsia, Saltburn, e ela coloca interpretando esses personagens do romance clássico da escritora inglesa Emily Bronte, que foi lançado em 1847, Catherine Earnshaw e Heathcliff. Coloca dois dos astros mais quentes de Hollywood, que são Margot Robbie e o Jacob Elordi. Jacob Elordi. O Jacob Elordi, que inclusive esteve, né, em Saltburn. E é um filme, né, Marcelo, que tem dominado, como eu disse, as discussões de quem curte cinema, porque veio, né, muito aguardado, precedido de muita divulgação, muito marketing, e eu sou do time que, não vou dizer que me decepcionei, porque eu não estava exatamente alimentando grandes expectativas, mas efetivamente não me satisfez essa mais nova abordagem de uma das histórias, né, diga-se de passagem, né, Marcelo, que nós vamos falar aqui, das mais adaptadas, né, de origem literária, mais levadas ao cinema de todos os tempos, que é esse clássico do romance romântico, gótico, né, O Morro dos Ventos Uivantes, essa história de amor entre a filha herdeira de um nobre aristocrata rural decadente na Inglaterra do meados do século XIX e um jovem que é trazido para a propriedade, para o convívio dessa família pelo pai dessa personagem, a Catherine, e eles crescem juntos. O rapaz é o Heathcliff, ele tem uma origem nebulosa, nem ele sabe de onde veio exatamente, e ele acaba se integrando a essa família. Eles crescem juntos, há efetivamente uma proximidade entre eles, no entanto, chega um novo vizinho na propriedade, né, dos Ventos Uivantes, lá, o Wuthering Heights, que é um comerciante rico, né, um cara afluente, e que acaba chamando a atenção da Catherine por uma série de mal-entendidos. O Heathcliff
foge, acha que está sendo traído no seu amor pela sua amada, não é exatamente isso que ela imaginava, mas ela acaba casando com o Linton, esse que é esse proprietário, vizinho, e depois, anos depois, o Heathcliff volta. Ele que era um agregado da família, um servo, mas ele volta já milionário, rico, e disposto a vingar-se e ao mesmo tempo se reaproximar da Catherine. E aí acontece toda a história, uma tragédia romântica, né, desse amor de perdição entre esses personagens. É uma versão que essa da Emerald Fennell, que valoriza muito uma estética um tanto pop, pastiche, assim, sabe, Marcelo, na direção de arte. Me incomodou particularmente os cenários do filme que parecem gerados por IA, inteligência artificial. Eles são muito artificiosos. Meio Baz Luhrmann com Romeu e Julieta, assim, essas Exato, coisas. Assim, mas o que não necessariamente é ruim. A questão é essa. A própria diretora, a Emerald Fennell, ela cita como uma das suas referências exatamente o Romeu e Julieta do Baz Luhrmann. Só que nesse Morro dos Ventos Uivantes, eu acho que ela não assume esse tom de pastiche, de citação, como também a Sofia Coppola consegue fazer no Maria Antonieta. Em Maria Antonieta, né, que é uma mistura de referências contemporâneas com as citações históricas, né, dos personagens, do ambiente. E eu acho que fica a meio caminho, e também acho que fica a meio caminho uma questão que é a da exploração da sexualidade dos personagens, da atração entre eles, que é muito evidente no livro, só que no filme é colocado de uma forma muito mais próxima. Eles realmente têm relações sexuais, por exemplo, no filme. No livro isso não acontece, é uma adaptação, uma liberdade que a diretora toma, que podemos questionar se é interessante ou não, se é efetivo ou não. Eu acho que acaba não funcionando também, Marcelo, porque não aparece acho que a maioria das pessoas já viu, mas, né, já adiantando para quem não viu, não há cenas mais explícitas do ponto de vista visual desse relacionamento sexual entre eles. Não à toa que pegou dois dos atores mais, assim, digamos, quentes, literalmente quentes do momento. Assim. Não precisaria ter, até porque, como eu disse, a história do Morro dos Ventos Uivantes, originalmente, eles trocam um beijo só, e olhe lá. É isso que acontece no romance. Então, uma adaptação não precisaria ter cenas de nudez. Não é isso que é a questão. A questão para mim é que, já que ela se propõe a mostrar sexo, que eles têm relações sexuais, não mostrar nada também dos corpos é um tanto hipócrita. Claro que a gente já supõe que é para que o filme não tenha uma recomendação de público, de idade, para cima dos 17, 18 anos, como acontece especialmente nos Estados Unidos. E é o público adolescente que o Jack Oberlord, esse é conhecido como um ídolo adolescente. Né? Recém-saído das sériezinhas da Netflix, dos filminhos, né? Para se promover. E a Margot Robbie, apesar de ser uma atriz já com uma certa bagagem, ficou mundialmente conhecido como a Barbie, né? Então é natural. É o encontro da Barbie com Frankenstein, né? Exatamente. A Bela e a Fera. O Jacob Elord também é muito bonito, claro. E ele está lembrando que o Jacob Elord concorre ao Oscar, né, de ator por Frankenstein, né? E é outra adaptação de romances góticos, assim, apesar do Morro dos Ventos Uivantes não ser assim na mesma praia do fantástico do Frankenstein. Mas é curioso, Roger, desde os anos 20, essa história tem sido adaptada para o cinema, dezenas já de adaptações, assim, e, curiosamente, nunca até hoje, assim, pelos especialistas em literatura, na Brontë, se conseguiu uma adaptação efetiva, mesmo em filmes de maior duração, até uma ou outra minissérie, assim, sem maior repercussão,
porque justamente por isso, porque eu só fui ler o livro bem depois da versão que para mim é a que me marcou, o filme que é de 39, né, do William Wyler, com Laurence Olivier e a Marlee Auburn, que foi o filme que me apresentou e era um dos, digamos, o início da minha cinefilia em casa esse foi um dos filmes assim que passava muito na TV, exaustivamente, e é a versão que foi imortalizada no cinema. É uma versão clássica, eu também, assim, muito bonita. É muito claro que linda, depois né? de ler o livro e ler, assim, aumentar o nosso repertório assim, de conhecimento, a gente vai vendo assim, que é a adaptação de uma parte somente do livro, que é, digamos, o primeiro segmento do livro, que é onde todas as adaptações costumam ir, que é focado muito na tragédia romântica amorosa desse amor interrompido, essa paixão e a história de vingança do Heathcliff quando ele volta rico para a cidade, lá para esse convívio rural, disposto a se vingar de todo mundo que desgraçou a sua vida. E o romance original, ele é muito mais, assim, ele investe numa coisa até do fantástico, assim, porque tem toda uma história do fantasma da Cat que circula, fica, né, assombrando, orbitando esse universo, assim. A história é toda vista em retrospectiva, através das memórias deixadas num diário pela Cat, assim, e a narrativa da governanta, né, que nesse filme tem também, que conta a história desse amor trágico, assim. Então ele tem todo um aspecto mais que é a parte gótica do romance, que é um aspecto mais fantasmagórico, e também todo um segundo segmento que é baseado nos filhos, os descendentes da Cat e do Heathcliff. E também do irmão, que é também um personagem que é não um vilão, né, do filme. Tem um vilão que é o irmão biológico mesmo da Catherine, Sim. que não está nessa nova versão que está em cartaz aí, da Emerald Fennell. Ele simplesmente ignora a existência desse personagem, e ele está nessa versão aí de 1939 do William Wyler. E eles têm filhos, esses personagens, e aí... Sim, é toda uma segunda geração que vive uma nova tragédia amorosa, assim, através dos casamentos desses descendentes, assim, que costuma ser limado. De todas as versões que eu já vi, a única que investe nesse segundo segmento é uma de 92, que é estrelada pela Juliette Binoche e pelo Ralph Fiennes, que a Juliette Binoche vive as duas Cat, a mãe e a filha. Exato. É a única que eu conheço que investe nesses dois segmentos, mas o problema do filme é que, por ele ser um longa, de duração mais convencional, é muita história para contar, ele acaba suprimindo, assim, ele acaba tentando abarcar todo o livro, mas ele é muito superficial. Ele vai... Eu até revi não faz muito, assim, eu acho que foi o ano passado, quando eu soube que ia ter essa nova adaptação, eu meio que fiz uma imersão nos filmes. Ele quer dar conta de tudo e acaba sendo superficial. Em um filme, né? E aí se fosse... Como tem série, inclusive, tem série que acaba... tem série, mas mesmo as séries, eu vi uma que uma vez passou acho que era num canal no início da TV a cabo, era uma minissérie britânica, inclusive tem uma versão com Tom Hardy, que é o ator esse que depois ficou famoso, tem uma que se chama, até anotei aqui, que é O Solar dos Ventos Uivantes, que mudaram o nome em português, que é com o Timothy Dalton, antes de ser o 007, bem antes, né? Também é uma versão e ele, pela lembrança que eu tenho, é considerado o melhor Heathcliff, assim, porque ele foi que conseguiu dar mais, incorporar aquela coisa do personagem, porque no romance não fica claro, assim, ele é tipo um cigano de pele mais escura, exato, que é vítima também de preconceito racial, social, então tem toda uma leitura, digamos, social do livro, que as adaptações costumam meio que ignorar, assim, esse conflito racial, até a origem dele, em algumas versões, ele é um filho bastardo do pai da Cat, com uma outra mulher, em outras que é a mais, ele foi adotado em Londres, mas também a origem não é muito clara, né? Ele volta com o pai de uma viagem e o pai apresenta ele como um órfão, adotado, mas aí, em algumas versões transformam ele em filho, irmão da Cat, daí transforma também toda a trama numa relação mais incestuosa. Tem todas umas leituras que cada um que vai adaptar tenta fazer um molho, um tempero diferente. Mas tem uma coisa curiosa, Roger. Esses dias eu até li, assim, não é uma frase minha, na original, mas faz todo sentido. A melhor adaptação até hoje disso aí foi a música da Kate Bush. Foi a única que conseguiu dar... Parece que ela conseguiu sintetizar no clipe, na letra da música, todas as aflições existenciais da Cat
E dá para considerar que a melhor leitura do livro é uma música, lançada em 78. Essa versão, voltando à versão de 1939, clássica, do William Wyler, né, o diretor. Ganhou o Oscar de fotografia, porque é lindíssima. Ganhou o Oscar de fotografia. Quem ganhou foi o Greg Toland, que é um baita diretor de fotografia, citando entre os vários filmes que ele fez a fotografia. O ano seguinte ele faria o Cidadão Kane. Cidadão Kane, né? Ele tem roteiro do Ben Hatch, que é também foi um dos grandes roteiristas da época de ouro de Hollywood. Então, realmente, é uma produção que é suntuosa. Tem David Niven, Merle Oberon e Laurence Olivier. Como o Heathcliff também, ele está... Eu acho que é uma das grandes interpretações no cinema desse grande ator inglês, shakespeariano. E ele está com o cabelo mais pintado de preto. Algumas, né, das adaptações... Uma blackface meio disfarçada que surgiu na época. Tentam fazer com que a pele dos atores, invariavelmente, eles são brancos, com exceção do que nós vamos falar daqui a pouco, dessas versões. Mas então eles tentam, assim, escurecem o cabelo, se o cabelo do ator não é escuro, foi o caso do Ray Fiennes, por exemplo. É também um pouco do Jacob Elordi, que, né, no final das contas, ele é australiano, mas ele tem ascendência, Marcelo, espanhola, eu acho que é lá do País Basco, inclusive, né? Então, eles tentam dar uma puxada, mas nunca fica muito evidente algo que no livro é muito sublinhado, o fato de que o Heathcliff ele não é um britânico branco aceitável. E isso acaba sendo sobrepassado, é citado nas adaptações dos filmes, mas nunca tanto quanto é nessa versão que eu acho, das diversas que eu vi. E, aliás, nós nem vamos citar aqui outras, porque tem versão japonesa. Tem o Luiz Buñuel fez uma versão. O Buñuel fez... Escravos do Rancor. Escravos do Rancor. Uma versão... De 54. Exatamente, com aquele estilo feito lá na Espanha, com aquela pegada mais de um melodrama espanhol, e que cabe até nessa história, que é uma história ultra romântica. Tem versão soviética, do modo novela brasileira da Tupi. Novela brasileira de 67, da Tupi. Com a Iris Bruzi no papel de Kate e o ator, eu me esqueci o nome, que faz o papel do Radcliffe. Que é bem baseada nessa versão aqui de 39 do William Wyler. Mas em 2011, a Andrea Arnold, que é diretor daquela série Big Little Lies, né, muito bom, ele fez uma versão muito legal do Morro dos Ventos Vivantes, com a atriz Kaya Scodelario como a Cat, e no Heathcliff um ator chamado James Halston, que é um ator negro. E aí não tem um meio termo, não há algo duvidoso quanto à origem dessa... Sim, ela quis sublinhar justamente uma coisa que era sempre, de uma forma... Para alguns críticos, ela exagerou no tom, né? Fez uma coisa meio antecipando o que a gente vê hoje em Bridgerton, série, assim, de colocar um ator negro para viver para o Radcliffe, mas eu acho que ela foi feliz porque meio que reforçou uma coisa que estava sempre velada, escondida, assim, digamos, cinematograficamente disfarçada. Ela quis enfatizar isso, não só pelo ator negro, mas também por dizer assim, esse é um tema presente, sim, no romance, a discussão, esse amor tem barreiras raciais e sociais, e vamos reforçar essa história da barreira racial também, colocando um ator negro. E é uma adaptação bonita, porque ela é toda meio atmosférica, assim, né? Ela tem todo um clima assim, mais, digamos, onírico, assim, que é muito bonito. Assim. E tem uma ligação, né, Marcelo, que eu gosto muito dessa adaptação, muito por conta... Bom, ele ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Veneza. E eu gosto muito dessa adaptação por causa dessa ênfase na relação dos personagens, e especialmente da Catherine, mas também do Heathcliff, com a natureza. E aí torna-se, inclusive, mais coerente e mais fluente essa sensualidade, essa atração física, carnal, que os personagens têm, que são criados como irmãos,
com todas essas diferenças que nós já falamos, mas eles são muito próximos e eles são muito próximos com a natureza. E isso está muito incentivado na fotografia e em cenas que mostram a relação sensorial deles com a paisagem, com as pedras, com os arbustos, as árvores. Sim, no livro, toda a natureza. Tem isso tem no livro, né, também. Das charnecas, que é essa região que eles chamam lá da Inglaterra, que é essa região rural que viveu momentos de prosperidade, de decadência, assim. Então, o ambiente no livro é muito protagonista também, né? E essa adaptação, ela consegue reforçar isso. E aí ela consegue, diferentemente dessa nova aí, da Emerald Fennell, que mostra, né, como eu disse, assim, as cenas né, que dão a entender, já indicam que eles estão transando, etc. Nessa versão de 2011, Andrea Arnold, isso não precisa ficar tão explícito, mas tem a força da sensualidade muito por conta, como eu disse, dessa relação que eles têm com a natureza. Então, quando eles se encontram, a explosão de sensualidade na tela é muito evidente e é mais coerente, talvez assim, do que nessa nova adaptação, que eu acho que também tem muito de Bridgerton, foi bom ter lembrado, tanto na direção de arte, tem citações estéticas e também de escolha de elenco. Por exemplo, a Nelly, que é a ama, a preceptora lá da Catherine, e que acompanha a vida dela, né, a trajetória da personagem no tempo inteiro. Nessa nova versão, ela é vivida por uma atriz de ascendência oriental, e o que não parece coerente com a Inglaterra rural do século XIX, inclusive porque essa personagem Nelly, ela inspirada numa governanta real da própria Emily Brontë. Exatamente, né? E a personagem no romance, ela é filha de uma... ela tem uma origem nobre também, ainda que inferior à casa que a abrigou, que está decadente, mas que, né, o dono já teve tempos mais prósperos, e ela, Nelly, era uma lady também lá da aristocracia rural. Então, ela ser de origem oriental atende muito a esse tipo de produto audiovisual que a gente tem visto aí, produções como o Bridgerton, que faz essa mistura, que é interessante, é discutível, mas heterodoxa, dizemos assim. E um aspecto, Rocha, que eu andei lendo também, que em função da estreia desse novo filme, é que todas as adaptações sempre vacilaram numa representação do Radcliffe como o homem tóxico, porque no livro fica claro, estudos depois destacam isso, que ele é um cara assim vingativo, abusador. A mulher com quem ele se casa é vítima de maus tratos. Exato. Então tem toda uma leitura que todas as adaptações sempre tentam realçar esse herói romântico, altivo, que quer se redimir, dar a volta por cima. E na verdade no livro ele não é tão santo assim. Ele é um cara muito problemático. E à luz desses movimentos feministas agora dos últimos anos, vários textos assim estão enfatizando isso, assim, de como essas adaptações acabam higienizando um pouco esses aspectos mais problemáticos do Radcliffe, que o livro ressalta bem, assim, né? Isso é interessante. A favor dessa versão da Emerald Fennell, o personagem, vivido pelo Jacob Elordi, ele efetivamente tem boa parte da história do filme. Ele está realmente agindo como uma figura perversa, tóxica e manipulador e que realmente maltrata a Isabela, né, que é uma espécie de protegida do marido da Catherine, né, do Linton. E ele acaba se casando, seduz e convence a se casar com ele só para atacar e constranger a Catherine,
como uma espécie de vingança, e ele trata essa mulher muito mal. E isso é mostrado no filme. Sim. Ainda há debates, porque, claro, no final das contas, o que prevalece é a imagem do herói romântico e da heroína romântica, mas do herói romântico, no caso, e que se sobrepõe a esse lado sombrio dele. E está tendo também muito debate de gente colocando, né, que o filme mostra isso, mas muitas mulheres, especialmente, também se manifestando dizendo, olha, passa pano e é uma história de relacionamento tóxico de catálogo, né? Sim. De qualquer maneira, é uma história clássica e que, como a gente já disse aqui, das mais adaptadas para o cinema, e vale a pena vocês conferirem aí, quem ainda não viu, Emerald Fennell. A dupla funciona muito bem na tela, isso sem dúvida. Jacob Elordi e Margot Robbie tem química e realmente as cenas com eles são calientes, né? Mas o filme não vai muito além desse voyeurismo um tanto juvenil, porque não vemos muita coisa acontecer. É isso. Isso aí. Depois do Morro dos Ventos Vivantes, nós vamos para o intervalo, rapidinho, e voltamos para dar boas risadas com um dos mestres da comédia do século XX e ainda do século XXI. Eu acho que vai até para o século XXII esse homem aí. Já voltamos. A gente está de volta com o Cineclube Matinal e agora vamos para uma sessão de bom humor e gargalhadas com Mel Brooks, esse ator, diretor, roteirista, produtor e grande figura humana que está reescrevendo a história da comédia e do humor nos Estados Unidos desde meados do século XX. Ele é o alvo é bom, né? Ele é o tema de um documentário em duas partes, porque a vida dele é tão longa e ainda continua, que merece, e prolífica, que merece realmente 2 episódios, 2 longas-metragens para abordá-la. Chama-se Mel Brooks, o Homem de 99 anos, está disponível na HBO Max e repassa a vida e a carreira dessa grande figura do entretenimento lá nos Estados Unidos, e que vai completar agora em junho 100 anos. Sim, dia 28 de junho ele faz 100 anos. Marcelo, dá umas tintas a respeito aí. Quem está nos vendo e não apenas nos ouvindo, está vendo cenas, são incríveis os filmes, a trajetória desse cara. É muito impressionante, assim, que o documentário é co-dirigido pelo Judd Apatow, que é um diretor de comédias do Virgem de 40 anos, é um dos grandes nomes como diretor e produtor nos Estados Unidos, e como vários outros que aparecem no filme prestando depoimento, são reverentes à genialidade do Mel Brooks, assim, que realmente é um farol do humor mundial, e nos Estados Unidos ele representa aquela vertente, assim, do humor judaico ali que emergiu pós Segunda Guerra Mundial, ali no rádio, na televisão e depois no cinema. E o Mel Brooks, ele tem o documentário ele é construído assim, em cima de uma grande entrevista atual com ele, assim, atual, deve ser do ano passado, provavelmente, com uma extrema lucidez, assim, um senhor de, digamos, 99 anos ou 98 na época da produção, extremamente lúcido, lembrando de forma assim coerente, narrando toda a história da vida dele, entremeado com depoimentos, né, de pessoas de cineastas e de humoristas americanos, como o Ben Stiller, o Adam Sandler, o David Chappelle, também, que trabalhou com ele. E ele vai passando em revista, assim, mostrando essa construção do humor e o Mel Brooks, a gente vendo hoje, Roger, ele realmente é único, porque eu acho, assim, ele saiu um pouco daquele humor, ele teve início naquela geração do humor físico, do stand-up, assim, da construção do personagem, assim, meio da farsa, do grotesco, foi indo para uma coisa mais sofisticada. Começando na televisão, né, Marcelo? Começou na televisão como roteirista e escrevendo sketches para o Sid Caesar. Sid Caesar, que era o grande nome, assim, da comédia na televisão. Que era a porta de entrada de grande. O Woody Allen também começou com ele. Então, eles são meio da
dessa geração assim do humor judaico autodepreciativo, sem medo de ser grosseiro, de ser anárquico, de ser contundente na crítica social, crítica política. E eu só vejo um paralelo assim do Mel Brooks com uma coisa como o Monty Python fazia na Inglaterra. Exato. Porque nos Estados Unidos o humor americano assim não tem essa tradição do grotesco, chega até a ser ofensivo às vezes do Mel Brooks, tanto que hoje ele certamente seria cancelado em várias piadas que ele fez nos filmes dele. Inclusive falam disso no filme, né? Principalmente num filme que é um dos marcos dele, que é o Banzé no Oeste, assim, que hoje em dia não seria impossível fazer um filme como esse. Um filme que faz uma denúncia do racismo, mas é um western. É um faroeste com um xerife negro, um xerife negro e que tem palavras Sim, usa e a palavra tratamento. nigger, que é uma ofensa extremamente ofensiva nos Estados Unidos, e é usado no filme assim de uma forma para realçar assim exatamente isso. E o Mel Brooks ele vai construindo o documentário, né? Principalmente esse auge dele no cinema, né? Que ele estreou na TV por conta própria como roteirista do Agente 86, né? Aquele seriado dos anos 60. Depois ele estreou em 67, que é o filme que para mim, até hoje, continua sendo, acho que talvez o grande filme dele, que é o Primavera para Hitler. É sensacional. Que é Os Produtores no original, né? Que depois ganhou uma refilmagem, um musical da Broadway com esse nome, mas Primavera para Hitler, que é o nome da música cantada no filme, que é um escândalo, né? É um musical, exatamente. A ideia resumidamente, é um picareta de um produtor teatral da Broadway, que se junta com um contador, que é o contador vindo pelo Gene Wilder, estava estreando praticamente nesse filme. E o produtor é o Zero Mostel, que era um ator que era muito conhecido já na época, comediante, fez um Violinista no Telhado, etc. Mas que não é mais tão lembrado hoje em dia. Bem, eles se juntam para criar um musical que seja um fracasso, porque esse contador dá a dica pro produtor que o seguro vai cobrir, eles vão ganhar muito dinheiro se fizerem um seguro alto e realmente for um fracasso. Aí eles querem montar a pior, algo mais absurdo, o que realmente não vai ter a menor chance de ser sucesso, e eles descobrem um sujeito maluco que escreveu um musical né? Sobre o nazismo. Sobre o nazismo, com Hitler como é muito hilário como protagonista, e chama-se, Primavera para Hitler, o nome do musical, só que claro que daí acaba sendo um sucesso, e aí, assim, para vocês terem uma ideia, no documentário reforça isso, ninguém naquele estágio fazia referências, piada com o nazismo mesmo, e com Hitler, menos ainda. E o fato do Mel Brooks ser judeu, ter lutado na Segunda Guerra também, né? Ele lutou, de fato, na Segunda Guerra. Ele e os irmãos foram convocados e estiveram no front, assim. E fazer piada com Hitler, assim, e lembrar, até fazer referências ao Holocausto, a questão da perseguição aos judeus, de uma forma, de um musical, assim, totalmente nonsense, assim, em alguns momentos. Então, isso já mostra essa vocação que ele tinha para o assinte, assim, né? Para desafiar as convenções. E aí vai indo, passando em revista, outros grandes filmes dele, o Banzé no Oeste, que é um filme 74, que a gente falou agora, que é um western que denuncia o racismo. Foi co-escrito, né, Marcia? Foi escrito com Richard Pryor, que era o grande comediante negro, e que confrontava também essas questões. Bom, ele tinha... Richard Pryor, usava a palavra que nós falamos aqui, nigger, que é, assim, um xingamento para negros, que é algo inaceitável. De forma alguma. E ele popularizava, claro, de uma forma crítica, e coloca em Banzé no Oeste esse personagem, que inclusive era ele que deveria atuar, acabou sendo um outro ator negro. O estúdio achou que era arriscado demais, porque ele já era um cara muito problemático, né, e botou o outro ator. O Cleveland Little. E é um filme repleto, assim, não só com essas referências, faz uma sátira dos faroestes, numa época que faroeste já estava um gênero em decadência,
violência. Exato. Faz a questão do preconceito racial, com brincadeiras dos estereótipos dos negros, como são vistos principalmente pelas mulheres brancas. Debocha da própria Hollywood, quebrando a quarta parede lá no final do filme, que vira uma grande esculhambação, trocando de estúdios, invadindo estúdios em Hollywood. Sim, virou uma coisa de comédia maluca mesmo. É uma anarquia, assim, mas é um filme muito forte, assim, na questão, se a gente for pegar pela essa questão da denúncia do racismo, assim. E nesse mesmo ano, Roger, vê o momento mágico dele, ele lança o Jovem Frankenstein, que é uma outra paródia, assim, em cima dos filmes da Universal, lá o clássico de terror. Do James Whale, né? E ele faz em preto e branco, antológico, assim, né? Com o Gene Wilder em momento, assim, de inspirado, aquele humor histérico, que eu nunca vi um ator de comédia atuar como o Gene Wilder, assim, que Gene Wilder era... conseguia fazer aquela coisa, assim, do cara que transita da tranquilidade ao histerismo, assim, de uma forma hilariante, assim. Não, todo o elenco do Jovem Frankenstein é um achado, está muito orgânicas as atuações. Martin Feldman como Igor. E aí o Frankenstein é o Frankenstein. E aí entra, né, Marcelo, de novo, relembrando assim, a singularidade do Mel Brooks, que ele conseguia unir um humor físico, né? Sim. Tanto que ele fez um filme chamado Silent Movie, sim, né? Que era A Última Loucura de Mel Brooks. A Última Loucura de Mel Brooks, em português, né? No Brasil. E é um filme realmente sem diálogos, né? Apenas com os intertítulos, as cartelas, né? E a única pessoa que fala no filme alguma coisa é o Marcel Marceau, que era um mímico francês. Que não falava na vida real. Que não falava mímico, né? Bem, então assim, ele usava, Mel Brooks, ele dominava o humor físico, das gags físicas. Esse humor que o Marcelo lembrou bem, um humor meio grotesco mesmo, e até escatológico, que depois foi influenciar muitos diretores e filmes hollywoodianos nessa linha, né, de um humor mais pastelão, físico. O vaudeville, aquela coisa dos musicais. Do vaudeville, claro, que isso vem do vaudeville. E também, juntando os três ainda, por isso que ele é único, né? O Woody Allen, às vezes, conseguia, nos primeiros filmes, um humor inteligente, intelectual, com referências, né? E, claro, com essa questão judaica, né? Das origens culturais e referências, né? O Woody Allen, então, nos primeiros filmes dele, com Bananas, como... O Assaltante Bem Trapalhão. O Assaltante Bem Trapalhão conseguia emular um pouco isso. E eu falei tudo isso, Marcelo, em função do... Porque o personagem do Gene Wilder, que é um filho do Frankenstein, no Jovem Frankenstein, do médico, né, do cientista. Um sobrinho. Ele se diz que ele é Frankenstein. E aí essa é a brincadeira, é uma coisa bem judaica. Nos Estados Unidos, alguns sobrenomes, né, dependendo se a origem se escreve da mesma forma, mas a pronúncia é diferente. Pode ser Stein ou Steen, porque se é germânico cristão, por exemplo, anglo-saxão, é Stein, né? Goldstein. Mas se é judaico, né? Daí é Yiddish, etc., ou, né, de origem judaica, pode ser Goldstein. Então ele faz essa brincadeira que é muito característica, né, de uma cultura. E o filme preto e branco foi assim, um enorme sucesso de bilheteria e depois vai avançando, mas ele nunca mais repetiu. Ele fez filmes interessantes, o Alta Ansiedade, que é um filme meio Hitchcockiano. Exato, assim, né? uma homenagem que é ao uma Hitchcock. paródia do Hitchcock, que é um filme bem divertido também. Depois ele foi decaindo, mas ele tem vários pulos do gato, né? Ao longo que o documentário destaca isso. Ele meio que se reinventa ali também como produtor. Ele lança a produtora dele, a Brooks Films, que foi responsável por revelar ao grande público o David Lynch. Que inclusive dá um depoimento, um dos últimos depoimentos dele. David Lynch, muito bacana, assim. Está nesse filme. O Homem-Elefante, ele que bancou, e inclusive depois de ver o Eraserhead, né, que o David Lynch vive lembrando isso, que ele chamou o Mel Brooks queria conhecer o que ele tinha feito antes, vamos ver o Eraserhead. Então que era a única coisa que ele tinha feito, assim, de longa-metragem. Então, assim, eu não vou ser contratado nunca, né? Exatamente, eu
tipo de coisa... Poxa, aí realmente é que não era... Mas foi exatamente o contrário. Me disse assim, ó, preciso de um cara assim com foi lá, abraçou com ele, coragem para fazer. surpreendentemente. O cara que faz o Eraserhead tem coragem para fazer qualquer coisa. Então ele deu, e o David Lynch sempre foi a vida inteira grato ao Mel Brooks. Inclusive a Anne Bancroft, que era mulher do Mel Brooks, trabalhou no Homem-Elefante. Exato. E o documentário, Roger, só para não deixar passar assim, destaca coisas que eu acho muito legais assim de vida pessoal. É o relacionamento dele com a Anne Bancroft, né, que era uma parceria de... Uma atriz, grande atriz. De vida, assim, que era improvável, que ele mesmo brinca, né? Uma atriz que era já uma glamurosa, diva de Hollywood, com um cara que ele se achava um judeu, baixinho, feio. Sim, ela era uma atriz famosa na Broadway, sim, em Hollywood. Bom, ela fez depois a Primeira Noite de um Homem. Foi a época que eles se conheceram, assim, e ele achou, assim, um relacionamento improvável, mas que deu muito certo, assim, tanto na vida pessoal quanto profissional, assim, nas parcerias dele. Uma relação muito afetuosa e carinhosa, que a gente vai vendo no documentário esse destaque. A relação de amizade dele com os amigos, né? Principalmente com o Carl Reiner, que é aquelas amizades assim que a gente espera um dia seguir na vida, assim, né? Que era uma amizade de décadas e décadas e foi literalmente até o fim, que o Carl Reiner morreu quando eles estavam juntos. Ele foi no banheiro, tomou um tomo, morreu. Eles se encontravam a cada 3 dias e o Mel Brooks ia na casa do Carl Reiner, eles ficavam vendo o jogo de futebol americano, uns game show de televisão. Game show, exatamente. Sim. E comendo, né, junk food, comendo aquelas porcarias. Vamos fazer assim, Marcelo. Vamos ficar velhos assim, desse jeito. É uma amizade super bonita. E os dois o Carl Reiner era um bom diretor de comédias também. E foram parceiros. Eu não sabia. Eu sabia que eles eram amigos, mas não sabia. O documentário esse revela essa relação muito... que eles começaram juntos na TV. Exato. O primeiro sucesso do Mel Brooks foi aquele Homem de 2000 anos, que era um personagem que ele criou, que ele era literalmente um homem que tinha 2000 anos, que era entrevistado pelo Carl Reiner. E essa parceria veio desde lá do final dos anos 50, grandes amigos, e é muito bonito ver isso no filme, assim, esse destaque que dá dessa relação muita gente destaca isso do Mel Brooks, né? Como ele era um cara afetuoso, carinhoso, generoso com os amigos e com as novas gerações, tanto que no filme tem ali, além que a gente já citou aqui o Ben Stiller, tem o Jerry Seinfeld também, todo mundo que paga tributo ao Mel Brooks. Se você ainda não está convencido de que o Mel Brooks, depois de tudo isso que a gente já falou aqui, é o cara, tá aqui, ó, vamos dar mais uma aqui. Ele faz parte, né, Marcelo, daquele grupo absolutamente seletíssimo. Eu estava vendo aqui, são apenas 27 nomes até agora, artistas, que ganharam, que eles fazem o grupo, integram aquele grupo que eles chamam nos Estados Unidos de EGOT. Sim. Que é um acrônimo, né? Juntando o nome de prêmios, os principais prêmios da indústria do entretenimento nos Estados Unidos, que são os 4 principais e são menos de 30 que conseguiram em toda a história desses prêmios ganhá-los. Mel Brooks está entre eles, que é o Emmy, né? Por isso EGOT, Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Sim. Ele tem os 4. Sim, o Tony foi, inclusive, foi uma grande reviravolta dele com os produtores na Broadway. Que voltou, um filme imenso sucesso. Exato, assim, os produtores, né, apesar de ser todo ligado com o teatro, a Broadway, né, em Nova York, sempre foi um filme, né? Sim. Sempre foi originalmente um filme, mas depois acabou virando... Fez o caminho inverso. Exatamente. O caminho inverso do que normalmente acontece, né? Ele surgiu no cinema, depois foi para os palcos, décadas depois. Inclusive, Mel Brooks andava meio por baixo na época e virou um Matthew Broderick. Até hoje é a peça mais premiada da história da Broadway, né? Exatamente. A peça mais premiada de toda a história da Broadway é essa versão dos produtores, né? E depois virou filme, né? E depois virou filme. Então, é isso. E o homem está vivo ainda. Está vivo 28 e tá de junho. O filme termina meio que com esse projeto dele de fazer a parte 2 daquele Spaceballs, aquele filme que é uma sátira do Guerra nas Estrelas, que ele lançou lá nos anos 80, e ele está empenhado. Assim, eu vi que não é ele que vai dirigir, mas ele tem um pequeno papel no filme, né, que já deve ter até sido filmado, e está em pós-produção, na verdade, previsto para estrear em 2027. Então é isso. Na HBO Max, assistam Mel Brooks, o homem de 99 anos. E são 2 episódios e vale a pena,
maratonar, porque é muito bacana. Por falar em maratonar, nós vamos falar, depois do intervalo aqui, de uma série que essa também vale a pena fazer a maratona, mas essa não é de rir. Essa é mais densa, é dramática. A gente já volta. Estamos de volta aqui com o Cineclube Matinal e agora nós vamos falar de uma série, ainda continuamos nas plataformas de streaming, mas vamos para o Netflix, porque das grandes pedidas que está no catálogo disponíveis lá é a série Filhos do Chumbo. É uma produção que é da Netflix mesmo, mas polonesa, uma produção feita lá, rodada na Polônia, com atores, diretor, elenco polonês, com uma reconstituição de época primorosa. O filme se passa na Silésia, uma região marcada muito por conta do seu corte industrial, de metalurgia e de minas, numa região da Polônia. Que já foi da Alemanha. E que já foi da Alemanha, né? A Polônia vivia trocando de dono ali em certa época. Tem essa questão, assim, de muitas regiões que já pertenceram a diversos países. E se passa em 1974, então ainda sob o regime comunista. E nessa cidade, onde é uma história baseada em fatos, né? Fatos verídicos. Fatos verídicos não, né? Os fatos sempre são verídicos por princípio. Mas nessa cidade tem uma indústria metalúrgica, né, Marcelo, em que começam a aparecer indícios de contaminação por chumbo, especialmente de crianças. E quem descobre isso é uma médica que chegou recentemente aquela cidade, aquela região está trabalhando lá, e ela começa a notar uma incidência fora do comum e que de algo que no princípio desconfia-se ser uma anemia entre as crianças, sim, mas ela logo constata que se trata de uma contaminação por chumbo proveniente dessa fábrica. Essas crianças são todas filhas dos operários, dos metalúrgicos que trabalham lá. Na Vila dos Operários. Na Vila dos Operários. E ela tenta convencer os pais dessas crianças que elas têm que ser tratadas e, ao mesmo tempo, dizer que, né, denunciar que isso é proveniente dessa metalúrgica, o que desagrada totalmente aos poderosos, à polícia secreta, aos governantes, aos líderes, os donos da fábrica, né? Os empresários não, mas os chefes, né? E aí tem toda a luta, então, dessa mulher contra... praticamente no começo contra todo mundo. Sim. Ela é a única que banca essa necessidade dessas crianças serem tratadas, e tudo isso está acontecendo às vésperas de uma visita do Leonid Brezhnev, que à época era o premier da União Soviética, aquela região, aquela cidade, né? Está visitando a Polônia, visitar lá também. Então eles queriam, obviamente, que tudo estivesse perfeito, mostrando a alta produtividade dessa indústria e, obviamente, não demonstrar que havia problemas ambientais, especialmente de saúde. Essa doutora, que existiu mesmo, chamava-se Jolanta Wadowska-Kroll, é vivida por uma atriz que ficou muito conhecida aqui no Ocidente por conta de um par de filmes que ela fez, a Joanna Kulig. Uhum. Ela é de 2 filmes muito bacanas, sim, que é o Ida, e concorreu ao Oscar, né, filme estrangeiro, e o Guerra Fria, ambos esses filmes dirigidos pelo Pavel Pawlikowski. Esse é o nome dele. Ela também está naquela minissérie The Ed, que se passa em Paris, é uma história de um clube de jazz. O Ida ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. O Ida ganhou, né? Mas ela não é protagonista, ela faz um papel de uma cantora, assim, meio secundária na trama. Ela é protagonista do Guerra Fria. Do Guerra Fria ela é protagonista. Que concorreu ao Oscar também estrangeiro. E também concorreu. Que é o cinema polonês, né? Que a gente gosta tanto, assim, de várias gerações, está sempre em evidência no circuito internacional.
E eu acho que a série, pelo menos, é a primeira série polonesa que eu vejo, porque o cinema polonês, pelo menos esses dos grandes festivais, costuma chegar com certa regularidade aqui no Brasil, tanto dos novos realizadores, quanto de veteranos que ainda estão na ativa, como a Agnieszka Holland, o Jerry Jerzy Skolimowski, que é um diretor antigo. Bom, o Roman Polanski, né? E o Skolimowski estava concorrendo ao Oscar até 2-3 anos atrás com o Eu, aquele filme do Burrinho. Que é um diretor foi muito famoso lá nos anos 70, ótimo filme, né? 80, foi muito famoso nos anos 70, na mesma geração ali do Polanski, do Andrzej Wajda. Então, e está nativa ainda, é impressionante. E essa nova geração com como é o... Eu não consigo pronunciar o nome dele. O Pawlikowski? Pawlikowski. É difícil. Que é o diretor do Guerra Fria e do Ida. E eu gostei disso, porque assim, a primeira minissérie polonesa que eu vejo, o cinema polonês ele é característico de ter, assim, principalmente esses que são ambientados na época do comunismo, de ter essa densidade, assim, sempre de alguém contra as forças do regime, ou um casal que quer fugir, que no caso do Guerra Fria, né? Um casal que pretende fugir lá do regime, quanto nos dramas mais contemporâneos. Mas essa série, ela é muito boa, porque assim, ela tem um tratamento convencional, que a gente costuma ver nos filmes de alguém que se insurge contra o sistema, contra o regime. No cinema americano é muito... A gente pode ver aí desde a Erin Brockovich ao Norma Ree, da Sally Field, que é assim, ela é desacreditada, a princípio é uma luta muito inglória, porque ninguém vai acreditar nela, mas o caso esse ganha contornos mais densos, porque é uma denúncia contra uma fábrica no regime comunista. A fábrica sustenta toda a economia local, às vésperas da visita do grande líder soviético, do qual a Polônia era um dos satélites, né, da Cortina de Ferro. E contra essa mulher, além do descrédito da comunidade, se move todo um aparato da polícia secreta, da força policial, para fazer ela desistir dessa luta. E ela vai aos poucos, são 6 episódios, é o tempo certo de uma série, assim, porque ela não se enrola demais. E vai acompanhando essa tensão, porque ela tem a vida familiar, com o marido, todo mundo diz para ela, chega, né, não vamos, e ela é muito enfesada, assim, né, ela pega essa luta e não desiste. É obstinada, né? Corre risco de vida, lida com corrupção das autoridades, porque tudo assim é movido na calada da noite, nas entrelinhas assim, né, de ameaças veladas, de desaparecimentos, de prisões. E ela resolve encarar isso e é muito, muito interessante. Eu achei bonita a representação do filme, né, Roger? A fotografia da série. Ela tem aquelas cores que a gente está acostumado a ver nos filmes que retratam esse período, tipo A Voz dos Outros, que é sempre naquele tom meio ocre, verde, da arquitetura brutalista, assim, que é aquela coisa meio sem cores, que é a realidade, né? Daquela época desses países, assim. Do realismo socialista, assim. E no caso dessa série, é super presente aquela fuligem o tempo inteiro na fotografia. A gente vê aquela coisa, em qualquer cenário que se vê, qualquer situação, sempre tem as pessoas lidando com, ou limpando uma janela que fica preta com pano, ou na rua andando aquelas coisinhas voando, como se estivessem num permanente churrasco, assim, né? Assim, Picumã. É muito preciso isso, isso me chamou a atenção, assim, desse realismo com que retrata esses pequenos detalhes, mas que são muito impressionantes na ambientação, na fotografia, na direção de arte. A direção de arte, reconstituição de época, na cenografia, na direção de arte, nos figurinos, é também perfeita. Realmente a gente olha, parece que está vendo daqueles filmes como O Homem de Mármore, do Andrzej Wajda, né? Aqueles filmes poloneses que são ambientados, rodados mesmo, porque são da época, dos anos 1970, anos 1980, e que colocam dramas familiares contrapostos com questões mais históricas, políticas da época, especialmente as movimentações de operários, de trabalhadores se organizando em sindicatos independentes e tentando se contrapor
colocar suas demandas para aquele governo, o regime que é absolutamente monolítico, blindado e refratário a qualquer crítica. E isso a gente vê muito nesse Filhos do Chumbo. Não, é inadmissível qualquer reparo ao governo e às decisões do partido, as decisões oficiais. Então tem que ser acatado sem reclamação alguma. E isso vai criando um caldo de insatisfação social, política, cultural, que vai explodir e vai dar no grande movimento de solidariedade, né? O pessoal que trabalhava nos estaleiros, nos portos, especialmente de Gdańsk, né, na Polônia, mas depois em todos os outros grandes portos que se insurgiram e acabaram precipitando, inclusive, a abertura do regime e a posterior queda do regime comunista na Polônia. Né? Os estivadores foram muito fortes. E aqui o paralelo é com a movimentação desses metalúrgicos, operários e suas esposas. Sim, inclusive destaca uma coisa que é uma característica, que dentro desses países da Cortina de Ferro ainda tinham pequenas particularidades, que é o caso da Polônia ser um país extremamente católico. Exato. Mesmo sob o regime comunista, e a série destaca isso, assim, a questão da igreja ainda é muito, a influência sobre essa comunidade ainda é muito grande, assim. E isso ela é muito precisa, assim, como a gente falou. Figurino, direção de arte, reconstituição de época, assim, porque são aqueles países que parece que foram paralisados lá no pós-guerra, né, dos anos 40, e seguiram assim por décadas, a mesma arquitetura, as mesmas roupas, as mesmas coisas, tudo. E curiosamente, né, Marcelo, na mesma HBO Max, tem uma outra série que lembra, né, ecoa muito o Filhos do Chumbo, que é Chernobyl. Sim. Essa não é... conta, né, relata o que aconteceu antes e posteriormente do maior desastre nuclear de todos os tempos, né? Que foi o vazamento de material radioativo nessa usina que era na Ucrânia, em 1986, ainda na época que a Ucrânia fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? União Soviética, e algo que tentou ser abafado, né, tanto as consequências o que poderia ter sido prevenido não foi feito, né, e resultou nesse desastre que até hoje tem consequências, da mesma maneira que naquela região da Silésia, na Polônia, em que houve contaminação com chumbo, até hoje a consequência na natureza e pessoas que padecem de males causados por essa contaminação. E essa Chernobyl lembra muito, apesar de não ser uma produção do leste europeu. Ela é inglesa, né? Ela é inglesa, americana, mas inglesa, né, basicamente, mas ela revive também do ponto de vista de recriação de época, figurino e direção de arte também, aquele clima em meados dos anos 80 na União Soviética, também algo muito sombrio, cinza mesmo, literalmente, ambos, e desse descaso com as questões de cuidados com o meio ambiente e com a saúde das pessoas em nome de índices de produtividade e o alcance de determinadas metas econômicas traçadas por esses governos de regimes extremamente centralizados e de economia planificada. É isso, então, Filhos de Chumbo. Isso aí, Filhos do Chumbo. Filhos do Chumbo. Está lá na HBO Max. Deu, Marcelo? Não, esse está na Netflix. Perdão. Eu falei... Filhos do Chumbo é Netflix e o de Chernobyl é na HBO Max. Eu falei que estava na mesma HBO Max, é porque eu estava me lembrando lá do Mel Brooks, que a gente falou que era... Sim. Né? Mas é isso. Então, Chernobyl na HBO Max, mas o Filhos do Chumbo é... Netflix. Ou Netflixa, como eles mostram. Netflixa, né? Eu achei curioso. Tá lá Netflixa no Filhos do Chumbo, lá na abertura, produtora. Mas é isso, então. Nós vamos encerrando o Cinecluba Matinalia né? Aqui com essa nossa dica aí. E lembrando que o nosso podcast, Cineclube Matinal, é uma produção da Matinal
em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e também com o Cine Bancários. Esse programa é gravado em Porto Alegre, no Estúdio Hall. Tem roteiro e apresentação de Roger Lerina, Marcelo Perrone, produção da Luísa Kiefer, do Felipe Speck e da Laís Escher. Na técnica, hoje, comandando os nossos equipamentos de última geração, aqui no nosso estúdio, Diego Dornelles. E a gente reforça o convite para você seguir o perfil do Cineclube Matinal no Spotify e também na Apple Podcasts. Lembrando que toda quinta-feira tem um novo episódio aí para você acompanhar novidades no cinema e também nos streamings. Então, até a próxima quinta. É isso, Marcelo? É isso aí, pessoal. Valeu, tchau. Até a próxima. Tchau.